o que aconteceu e as pessoas não entenderam, eu vou continuar repetindo. Porque a gente não pode e não vai normalizar o que aconteceu aqui. A gente não vai normalizar. Eu não vou normalizar o que a 777 fez com o Vasco. Eu não vou normalizar. Não estou me colocando o grupo como o salvador de nada, mas já estaria no mínimo com 4 meses de salário atrasados. E isso levaria uma saída coletiva dos atletas pela lei, porque com 3 meses eles podem sair. Presidente, a minha intenção vai ser vender a SAF. Dito isso, tem alguns critérios que são óbvios para que a gente, de forma contratual, alinhe com um possível investidor, que é a credibilidade reconhecida, saúde financeira, um planejamento esportivo financeiro com prazos para cumprimentos, estrutura de CT com prazos de cumprimentos, porque a gente pode botar, vou gastar, como foi dito aí, 50 milhões no CT e nunca gasta. Então, você vai gastar 20, 10, 30 no CT, você vai gastar até o dia tal. Dito isso também, a gente precisa ter algumas garantias para proteger a instituição, para não cometer o mesmo erro que foi cometido com a 777. Numa das minhas conversas, a única conversa que eu tive presencial com o Josh, porque as outras foram uma ou duas, né? De forma virtual, e ele só se apresentou e desligou a câmera. Na presencial, que foi aonde eu questionei ele, pedi garantias, porque a gente já tinha o cenário desenhado, as garantias do aporte do 270 milhões. E ele me falou o seguinte: as garantias são as próprias ações. Então, se eu não te pagar, eu devolvo as ações para você. Eu vou fazer uma analogia simples e de fácil entendimento. Verdade. Ele vem dia 21 de novembro, você tem uma data de reunião, ele vai chegar ao Brasil, porque ele vem em setembro para ver o time dele, que perdeu no Maracanã. Mas ele tem uma data para conversar com você e existem outras conversas também em andamento? Deixa eu te falar, Fábio. Existe alguns investidores, mas eu tenho que ter muito cuidado quando eu falo alguns investidores, porque as pessoas acham que já são negociações avançadas, que está perto de fechar. Não. Existe alguns, não um só, existe alguns, e existe o NDA assinado. O NDA nada mais que é uma confidencialidade desse início de conversa, que eu não vou chamar nem de negociação. Isso é comum no mercado executivo. E através desse NDA eu não posso falar quem são os investidores. O que eu posso falar é que já tem mais de um mês, muito mais de um mês. E as pessoas, mais uma vez, só para pegar o gancho da pergunta, souberam. E aí não é para nenhum de vocês que estão aqui, não. E quando eu falar vocês, também não se sintam vocês aqui especificamente. Surgem alguns personagens nas redes sociais que eles são aproveitadores, eles são oportunistas. Então, quando eles descobrem que tem um possível investidor, e acho que soltaram essa semana, só que a gente já tem mais de um mês com alguns investidores. E aí solta que como se fosse ele que estivesse trazendo um investidor, com qual interesse? Porque isso é mentira. Nenhum investidor vai em qualquer personagem de rede social para chegar ao Vasco. Isso é uma negociação muito séria. Eles não precisam de nenhum personagem, eles vêm direto a mim, através de um CEO e direto com o presidente do clube. Então esses personagens tentam entrar no circuito para ter algum tipo de benefício. Seja ele de, num futuro, se tornar candidato a vereador, seja algum interesse de ter alguma comissão no negócio, ou seja mesmo para dizer que quer ajudar o Vasco. E não é. Porque as pessoas usam o Vasco para se beneficiarem. E às vezes essas pessoas elas querem me atingir. Só que eu já falei isso 500 vezes, me atinge diretamente. Porque quando você fala com uma outra situação e colocando o sentimento do torcedor no meio, é sacanagem, porra. É sacanagem. Me atinge
Beleza, não coloca o sentimento do torcedor. Porque quando fala, tem um investidor, tá não sei o quê, vai se encontrar, tá no Rio, tá no... Pô, aí o torcedor tá ali viajando milhares de coisas, ainda mais vendo a situação de um clube que virou SAF, que tá tendo sucesso, do outro clube que ganha o título, e fica brincando com o sentimento do torcedor, pô. Então, assim, tem conversas com mais de um investidor, que são conversas muito iniciais. Tem um que a gente já assinou o NDA e nem começou a conversar. Entendeu? E o NDA e a conversa inicial, ela é muito mais para você passar um diagnóstico, por isso que tem o NDA, porque você vai passar ali todos os números do clube. E isso, de repente, essa conversa de conhecimento do que está acontecendo com o clube, ela não demora ela não consegue ser nem no primeiro dia. De repente, você vai ter dois, 3 encontros só para definir essa situação de mostrar a realidade. E se isso avançar, aí você vai para o segundo passo e começa a construir. Já teve investidor que uns vocês acertaram, outros não, e é o trabalho de vocês mesmo, que vocês são jornalistas, né? Vocês não são personagens, e quando descobrirem mesmo fontes, vocês têm que divulgar, mas já tiveram investidores que estavam muito dentro e não estão mais, pô. Entendeu? E não tomar. Ter pedido isso nunca para que o associativo seja majoritário. Primeiro, que não tem esse desejo. E segundo, que isso é uma maluquice. Porque ninguém vai botar milhões para outro mandar. E não é a minha intenção. A minha intenção é proteger a instituição. Protegendo a instituição com cláusulas que realmente são de proteção, que foi mais ou menos algumas coisas que eu falei. Então, nós trouxemos 4 novos patrocinadores, 3 já anunciados, 1 em vias de ser anunciado também, e essas receitas de patrocínio também estão fazendo frente a uma nova geração de recursos para o clube, que tem permitido, ao longo dos últimos meses, que a gente tenha tido sucesso no sentido de cumprir todos os nossos compromissos em dia. Aqui eu trago 2 exemplos pontuais de receitas importantes que a gente aumentou. Mas fora isso, a gente tem um número enorme de iniciativas de reestruturação interna, de racionalização das nossas atividades, de redução das nossas despesas, para que a gente possa também, com essas economias geradas, produzir um resultado melhor e ter disponibilidade de caixa para enfrentar os nossos compromissos. Que eu queria fazer um time super potente, que eu queria estar competitivo, que eu queria estar brigando por título, que eu queria ter ganho a Copa do Brasil. Claro, ou contar qualquer bravata aqui na próxima temporada, pode esperar. Não vou fazer isso. Nós temos que passar por esse processo. Se o investidor chegar, a gente acelera esse processo de reestruturação, porque vem um aporte. Então a gente acelera. A gente não vai deixar de fazer. Tá? Agora, se o investidor não chegar, o clube tem que andar. O que eu tenho que ter é responsabilidades que nunca tiveram. Eu não estou pedindo paciência para o torcedor e não vou pedir, porque eu não tenho. Eu tô aqui, aqui chato ter que passar por isso, mas tem que passar. Então, com paciência ou sem paciência, a gente tem que passar por esse processo. Agora, a gente está trabalhando firmemente paralelo a isso, a encontrar um investidor. Para quê? Para a gente acelerar isso. Se a gente acelerar isso, a gente vai embora, vai acontecer. Agora, é muito cruel você pegar esse gancho final, onde tem um investidor muito forte do outro lado, do Botafogo, e foi muito assertivo nas contratações, e deu tudo muito certo, e podendo bater 2 títulos importantes, aí pega o rival podendo ganhou o título, aí pega o outro que vai disputar o Mundial. Pô, é muito cruel você fazer essa comparação e falar assim, a gente não ganha nada. Pô, cara, não estou reclamando e não vou reclamar. Eu vim aqui para fazer isso. Eu vou fazer. Me dói pra caramba? Dói, porra. Você acha que eu não queria aqui, porra, fechei com o investidor. Ano que vem tem, vários jogadores aqui. Cara, claro que eu queria falar isso. Quem é que quer dar notícia que não é boa? Só que assim, vai ser feito o processo de reestruturação. E esperamos que chegue um investidor para acelerar isso. Se não chegar, a gente vai fazer do mesmo jeito. Porque assim, alguém tem que fazer isso. Senão você vai só aumentar a dívida. Você só vai aumentar. E um dos pontos também que eu tinha esquecido do investidor é atacar a dívida com dinheiro novo, que não foi feito. O que foi feito no Vasco, que a gente abriu uma comissão de investigação, e é bom citar aqui, senhor Salgado, senhor Vitor Roma, senhor Luiz Melo, senhor Adriano Mendes, senhor Júlio Brandt, esses caras têm que prestar conta, pô. Esses caras têm que prestar conta. E eu falo de quem, o porquê
Porque se não acontecer uma investigação, a gente vai normalizar o que foi feito aqui. Vai normalizar o que foi feito aqui. Então, enfim, o cenário é esse. Pode melhorar? Pode, e muito. E muito. Eu vejo um cenário para o Vasco, não sei em quanto tempo, muito positivo, porra. Porque se a gente zerar as dívidas, acabou o problema, porra. Acabou o problema é dívida. A gente estava enxugando gelo, porra. A gente paga através do RCE, a dívida é maior, os juros é maior do que o que você paga. Então você paga ali 150 milhões, já bate 30, porra. Então você tem que atacar a dívida com dinheiro novo. E isso vai ser uma das exigências, obviamente, do próximo investidor, que ele ataque as dívidas, com prazo, obviamente, a ser cumprido. Posso fazer um complemento? Pode, deve. Na verdade, essa ação, ela está facilitando a venda, tá? Está sendo conversado com os investidores e todos vocês acompanham que no mundo a 777, a ICAP e credores estão passando por uma situação de incerteza em relação à legitimidade para fazer esse processo de venda. Então, para o investidor, traz segurança que essa venda seja feita com o aval do Tribunal Arbitral. Porque é importante lembrar que a nossa decisão aqui, que afastou a 777, foi a primeira decisão no mundo nesse sentido. Então, a gente se antecipou e esses 39% que você falou, eles estão hoje preservados, tá? Então, repito, essa ação está facilitando a venda, os investidores perceberam isso faz parte das nossas conversas. Boa tarde, Pedrinho. Boa tarde a todos aqui. Digão do podcast Cruz Maltino. Vou aproveitar um gancho que você pegou e soltou aí, lançou para a rapaziada, sobre planejamento para o ano que vem. Muito torcedor, né, questionou algumas contratações do meio de ano, né, a não vinda do zagueiro, criou aquela história toda. Qual a expectativa, né, que o torcedor pode aguardar para o próximo ano em termos de contratações para o time do Vasco diante de todo o cenário que está acontecendo com o Vascão? Então, só pontuando as contratações que foram feitas na janela, as 3 primeiras já foram ditas lá atrás na estreia, que foi o Coutinho, o Souza e o Alex. Eu não preciso voltar nelas. É muito cruel você fazer uma avaliação num momento duro, entre aspas, delicado. Vocês têm tanto acesso quanto a mim e quanto a toda a equipe de scout e gestão esportiva a qualquer atleta que vem. Então ninguém consegue enganar ninguém, né? Por trazer um jogador bom, se ele é ruim, você vai saber que ele é ruim. Então, assim, vocês têm acesso a alguns aplicativos esportivos para ter dados, números, vídeos. O Maxime Rodrigues é muito bom jogador. Um ponto sobre o Max... foi divulgado um valor e ele foi repercutido, né? Que teria sido gasto um valor. Ninguém se deu o trabalho, porque em Portugal, pela legislação, você pode publicar o valor, está lá no time Gil Vicente, por quanto foi feita a transação. Alguém foi lá olhar? Quanto foi que falaram para vocês que foi a transação? Entra lá no Gil Vicente e vê quanto foi a transação. Entra, vocês estão falando por quê? Vocês sabem disso? Foi 1,5. Não quero falar em números. O salário dele é pequeno. A gente paga em 18 meses, Amadeu? 18 meses o pagamento da transação. Mas divulgam números absurdos. E ele é muito bom jogador. E eu vou entrar em outro mérito, acho que foi também Pedrosa, desculpa te citar toda hora, Pedrosa, que falou sobre, o Pedrinho, que fez bons comentários, poderia... Cara, eu tenho minha função hoje, as pessoas confundem por uma boa avaliação que eu acho que vocês achavam que eu fazia na televisão, eu não posso chegar e falar nada sobre o modelo de jogo. Imagine, já que eu te citei, Pedrosa, imagine o Pedrosa treinador, chega e fala assim, Pedrosa, olha só, tu tem que jogar assim, porque tu não tá jogando assim, tu tem que botar o fulano, tem que tirar... Cara, todos os questionamentos sobre técnica, tática, substituição, escalação, ela é direcionada para a comissão técnica. É lógico que se pedirem a minha opinião, eu dou a minha opinião, mas não é a minha função. A minha função hoje, eu tenho um scout, eu tenho gestores esportivos, obviamente, que passam para mim e eu dou o aval, a canetada junto com a Modelo. Simples assim. Agora, o Jean pode estar jogando bem ou mal, também não quero falar para não falar do jogador, mas o cara não pode ser convocado para a seleção chilena e ser ruim. Vocês têm informação sobre o Jean.
no jogo que o Jean fez pro Bahia, contra o Vitória, ele fez um bom jogo. Pode ter caído de rendimento, mas é um contexto. É um contexto que, de repente, faz com que ele não renda o que ele rende. Mas ele é bom jogador, pô. Só que para nós, e aí pegando um gancho também da minha função, é muito mais fácil a gente ir num embalo de uma onda, porque é difícil ir contra a maré mesmo. Às vezes a gente acha uma coisa, mas está todo mundo indo para um lado e a gente fala, vai junto, porque você ser contra é diferente. Então, assim, todo mundo fala, o Max é não sei o que, o Jean não sei o que, vai todo mundo junto. Analisem com um pouco mais de calma a questão de jogar bem ou não, a questão de minutagem ou não, para definição se o cara é bom ou não. Eu posso afirmar para vocês que os dois são bons jogadores. Os dois são bons jogadores. Agora, o que a gente tem que fazer para a próxima temporada? Dentro de um planejamento financeiro, sempre respeitando, porque o que aconteceu é que falaram que ia ter um aporte, contrataram milhares de jogadores superfaturados, na perspectiva de um possível aporte, ou já sabendo que o aporte não ia acontecer, mas fizeram mesmo assim, tá? E para você diluir também é difícil, porque são jogadores que, de repente, não quero entrar no mérito, o mercado não é compatível com o salário e o outro clube não vai pagar nem a metade. Então, até para você fazer essa dinâmica é difícil. Então, a gente tem que ser o quê? Certeiro. Observar onde a gente pode ter, onde a gente não foi tão bem e ser mais certeiro. A questão do zagueiro já foi explicado. Para deixar claro, teve um zagueiro que a gente já estava negociando, ele quis ir para o Corinthians. Nós procuramos ele, conversamos com ele. Primeiro não queria voltar para o Brasil, depois ele quis ir para o Corinthians. O outro zagueiro queria ganhar um valor que ganha os nossos principais jogadores. E a questão do Ian, do Nils, foi de uma maldade tremenda, porque você começa a negociação, ela evolui, aí demora 2 dias para responder, mas as coisas andam, todo mundo vai aceitando, a coisa vai caminhando, você estaciona outras negociações, mas você vai negociar 2 zagueiros ao mesmo tempo, a coisa está evoluindo aqui, aí manda contrato, aí manda minuto, aí manda isso, manda aquilo, aí demora a responder, aí não responde, aí os caras são leados mesmo, aí você pressiona, aí liga, vai empurrando, até o último dia o cara chegou, o cara manda um e-mail 11h59, sei lá, pô. Por quê? Porque o Vasco tinha a 777 tinha uma dívida com o Esforça, pô. E aí eles sacanearam até o final. Então, assim, pode ter sido erro? Pode, cara, e a gente tem que aceitar os erros e as críticas. Mas, assim, só uma avaliação pequena sobre o Jean e o Max, que, assim, vocês vão aí ver, procurar, vocês vão ter informação sobre os dois jogadores. Mas com relação, novamente, ao planejamento, e ele já existe, que muita gente não estão se mexendo. O planejamento de 25 já está feito já está sendo feito há mais de 2 meses. Mapeamento de jogador, necessidade de posições, perfil, dentro do orçamento que o Amodeu passa, está tudo sendo planejado ali. Até isso a gente tem que ter cuidado, porque se a gente começar a citar os nomes para, facilitar o trabalho de vocês em quem a gente está indo atrás, a gente perde, porra. E a gente não está competindo com a primeira prateleira, não. A gente pode perder para a segunda prateleira, pô. Segunda prateleira não é nível de jogador, não, de orçamento. Então, assim, é todo um cuidado que a gente tem que ter. Boa tarde a todos, boa tarde, Pedrinho, tudo bem? Amadeu dos canais, atenção, na torcida vascaínos e na NTCast. Pedrinho, uma das maiores reclamações da sua gestão era os modus operandi da 777, no qual vocês diziam que não tinha um projeto esportivo a curto e médio prazo. A pergunta que eu quero te fazer, hoje, o Vasco tem um projeto, quanto tempo a torcida terá que esperar para ver o Vasco voltar a conquistar títulos? Vista Alegre ajuda, hein? Vista Alegre é minha também. Cara, a questão do projeto esportivo, ela tem 2 vias, né? Enquanto não chegar um investidor, como é que a gente faz? Então, assim, sem um investidor, o que a gente tem que fazer? Atacar as dívidas, que é o que a gente vai fazer. Atacar as dívidas. Eu sei que dói pra cacete no torcedor, porque dói em mim. Só que dessa vez é de verdade. É isso que eu estou falando, dessa vez é de verdade. A gente vai atacar as dívidas. Se não tivesse investidor, se não existisse investidor, o planejamento seria atacar as dívidas, potencializar nossa categoria de base, que muitas vezes nós mesmos desvalorizamos as nossas crias, nós mesmos. Aí quando o cara sai, a gente fica lá, tem diversos exemplos, pô.
O cara sai daqui, a gente fala, pô, se tivesse pro Vasco, se tivesse não sei o quê, mas quando estava aqui a gente não tinha paciência. E se a gente vai... O Vasco sempre foi isso, pô. Tá falando um aqui que saiu da base, Felipe, pô, diversos outros. Então, assim, potencializar a base e ser certeiro. E ser certeiro nas contratações. Isso é um planejamento de médio prazo, por não ter um investidor. Pô, se chegar um investidor, obviamente a gente muda o planejamento, porque você vai chegar um aporte, você vai atacar a dívida, continuar atacando a dívida, mas de uma forma muito mais agressiva, e você vai no mercado também procurar jogadores de um nível muito melhor. Então, assim, é isso. Pedrinho, você da base, eu vou tocar nesse